Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Hoje, nossa palestra não será inspirada no livro Vinha de Luz. Será sobre essa citação de Jesus. Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos", para mostrar que o reino de Deus pertence àqueles que são como as crianças, simples, confiantes e abertos à fé, sem a rigidez dos adultos. Lembramos que nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema "Deixai que venham a mim as criancinhas", é com renovada alegria que convidamos agora a nossa amiga Andressa Oliveira, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Andressa. Boa noite a todos. Antes de mais nada, a palestra de hoje nos convida a trazermos aqui a nossa criança interior, Hoje a palestra, gente, vai ser voltada para a criança do passado, que é a criança que nós fomos, a criança do presente, que são as crianças que nos acompanham aqui na evangelização, e a criança do futuro. E aí, ao longo do nosso estudo aqui, a gente vai entender melhor que criança é essa, a criança do futuro. E aí eu começo aqui com uma frase que nos ajuda a atender esse chamado de Jesus. A infância é um chão que pisamos a vida inteira. Essa frase é da autora Lia Luft, tá? E aí o chamado de Jesus que que a gente está falando aqui nesse momento é esse, Deixai que venham a mim as criancinhas. Bom, gente, esse trecho, nessa fala de Jesus, ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. A gente vai encontrar uma explicação dos Espíritos sobre esse trecho do Evangelho de Mateus. Lá os Espíritos vão dar uma explicação mais bem detalhada sobre esse trecho do Evangelho. Aí hoje eu gostaria de convidar todos aqui para a gente poder, antes de mais nada, procurar entender as entrelinhas deste trecho. Porque o contexto dessa frase de Jesus, deixai vir a minhas criancinhas, ele ocorre em um momento em que Jesus, fazendo as suas pregações ao povo que ali estava, juntamente com os discípulos, num determinado momento, se aproxima dele alguns pais com algumas crianças. E esses pais desejavam que Jesus impusesse as mãos sobre essas crianças e as abençoasse. Eu acho que a maioria aqui conhece esse trecho, da Bíblia. Então, só que aí, no ímpeto, a gente não sabe qual que era esse ímpeto dos discípulos. Os discípulos, no ímpeto ali, não sei se é de proteger Jesus, porque Jesus já era uma figura conhecida, impedem essas crianças de se aproximarem dele. E aí, Jesus, vendo aquilo, Jesus os repreende, dizendo: "Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." E aí eu vou convidar vocês para a gente tentar agora partir para as entrelinhas. Porque Jesus, o que ele fazia? Fica mais fácil. Gente, essa aqui é a frase, tá? Que eu falei no início. A infância é um chão que pisamos a vida inteira. E aí agora a gente está aqui, ó. E aí eu convido a todos para a gente focar aqui. Eu vou dividir essa frase de Jesus, esse dito dele, em duas partes. Primeiro a gente vai tentar analisar o que Jesus quis dizer com o "deixai vir a mim e não as impeçam". Reparem só que aqui, ao invés de Jesus usar o "vinde a mim", que inclusive já foi utilizado por ele em outro evangelho, se eu não me engano, no Evangelho de João, onde ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei". Eu acho que é isso mesmo. Então, ele já havia utilizado o "vinde a mim". Porém, nesse contexto, ele preferiu e propositalmente usar o "deixai vir a mim". Porque Jesus, gente, em tudo que ele falava e fazia, em tudo que ele ensinava e passava para as pessoas, ele tinha um propósito de alcançar as pessoas através dos seus ensinamentos. E aqui, nesse contexto do Evangelho de Mateus, não foi diferente. Então, ele utilizou o "deixai vir a mim". Mas aí, a gente precisa entender o que ele quis dizer com esse pedido.
Para isso, a gente vai visitar o livro Coletânea do Além, né, lá no capítulo 1, com o título A Criança é o Futuro. E aí, o Emmanuel vai conseguir nos explicar o que Jesus quis dizer com isso. Olha só. Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam a mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. O que então Jesus quis dizer com isso na explicação do Emmanuel? Segundo o Emmanuel, Jesus aqui, ele está adotando tanto a criança quanto os discípulos como símbolos. No caso, os discípulos seriam símbolo dessa mordomia da responsabilidade espiritual, representando todos nós, adultos, pais, educadores, líderes espirituais, porque somos nós as pessoas que estamos nesse patamar de um entendimento melhor da palavra, do Evangelho. E aí ele convida, né, a essas pessoas a serem ponte para aquelas as quais ainda não conseguiram compreender esse Evangelho, mas têm um desejo genuíno de entender e compreender, né? Que, no caso, seria representado pelas crianças, por essa pureza que as crianças apresentam. Lembra que eu falei, né, no início aqui da minha fala, que esse tema de hoje ele seria voltado tanto para a criança do passado, que são as crianças que nós fomos, quanto as crianças do presente, que são as crianças que participam aqui conosco, que são filhos de vocês, netos, sobrinhos, né? Quanto às crianças do futuro, então, mais uma vez a gente volta nesse livro, Coletânea do Além, e o Emmanuel explica o porquê, né, dessas crianças do futuro, e o porquê que esse tema de hoje é tão importante para elas. E aí ele fala: e com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã no processo reencarnacionista. Porque, gente, nós estamos aqui hoje diante das crianças do futuro, sim. Porque se nós tivermos a necessidade de reencarnar, não sei, né, quantas vezes, vai depender do plano encarnatório de cada um de nós vamos precisar voltar, não sei se nesse plano, mas pela lei natural, né, e a lei divina, a gente precisa retomar o estado da infância, né? Então, com exceção dos espíritos missionários, nós somos as crianças do futuro. Então, olha só que interessante. A nossa criança interior está aqui hoje, nós estamos lidando com as crianças do presente, e também estamos aqui diante das crianças que vão retornar para esse plano, né? E aí ele coloca os espíritos missionários como exceção, porque o espírito missionário, o próprio nome já fala, né? Ele só retorna para esse plano em missão, né? Ele não tem mais essa necessidade que nós temos de retornar para o plano físico. Eles só voltam se precisarem colaborar, se quiserem, né, colaborar conosco na nossa evolução espiritual. E aí, então, a gente parte para a segunda parte da fala de Jesus. E aí a gente pergunta, né, o que Jesus quis dizer com o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aqui, vocês vão perceber que eu até destaquei ali, né, os semelhantes a elas, porque Jesus podia ter dito assim, ó, o reino dos céus é das crianças. Não, ele preferiu dizer, o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. O que ele quis dizer com isso? Aqui, nota-se que Jesus já tinha um entendimento de que a criança é um espírito que está ali reencarnado, ou seja, um espírito que provavelmente não está ali pela primeira vez. Então, ele entende que aquele espírito já carrega uma bagagem espiritual, né? Então, aquela pureza ali apresentada na fase da infância não é necessariamente uma pureza real, vamos colocar assim, e aí a espiritualidade vai explicar mais à frente. É uma aparência de pureza, porque esse espírito, ele mais à frente, à medida que ele vai desenvolvendo, vai passando nas fases do desenvolvimento, ele vai apresentando, né, as suas tendências, e aí é que entra o papel dos pais, dos educadores, para conduzir
essas crianças para que essa pureza, essa inocência se mantenha. Diga-se de passagem, né, gente, nós adultos, né, a gente, por exemplo, a gente vai perdendo essa pureza, essa inocência à medida que a vida vai nos trazendo situações, dificuldades, né, limitações, e aí a nossa criança vai ficando cada vez mais abafada, mais escondida dentro de nós. E aí, olha só, nessa fase, a criança ela apresenta uma aparência de simplicidade e pureza de coração. Ela apresenta muita confiança e fé, porque a criança ela confia. Vocês já repararam o tanto que a criança consegue confiar no adulto, no que ele fala, no que ele promete? Ela aguarda, ela espera, ela confia. Mesmo que esse adulto venha, porventura, de repente, sem querer trair a confiança dela, mas ela confia, ela acredita. E ela tem uma fé que é de admirar. Porque ela acredita até naquilo que ela não vê, naquilo que ela não consegue palpar, né? Ela acredita apenas naquilo que é dito para ela. E a abertura para a aprendizagem. Eu acredito que a maioria de vocês aqui que são pais, se já passaram por aquela fase com os filhos, né? A popular fase dos porquês, né, que é uma fase assim que os pais ficam um pouco esgotados, cansados, mas é uma fase interessante porque é essa fase na qual a criança ela quer assimilar o mundo, ela quer entender tudo o que acontece ali à volta dela. E aí aqui nesse estudo vocês vão perceber a importância dessa fase para a gente cuidar dessa sementeira que é as crianças. E aí então aqui a gente encontra, né, a gente percebe um encaixe do pensamento de Jesus com o pensamento da doutrina espírita. Por quê? Jesus disse isso, que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela, pensando naqueles valores que eu citei agora, que é a simplicidade, a pureza de coração. E aí, olha só a visão da doutrina, que a doutrina espírita tem sobre a criança. Aí, nesse momento, a gente vai aqui ao Livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, no capítulo 7, na questão 385. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Então, vocês observam que ali a espiritualidade já está deixando bem determinado que não se trata de novos espíritos, mas de espíritos que estão reencarnando para experimentar novas existências. E aí a gente pergunta, né, mas por que, então, essa aparência de inocência? Porque vocês repararam, a criança, quando você está ali cuidando dela, principalmente o bebê, é um ser tão cativante, né? Você olha com uma ternura, com um amor, e é inconsciente, é instintivo. Ninguém planeja amar mais do que a si, como os pais amam, aquele filho, aquela filha, né? E aí entra a providência divina, que é muito perfeita. Por quê? Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, complementa isso aqui no capítulo 8, porque explica que essa aparência de inocência, ela vem justamente para que os pais possam investir os cuidados necessários a esse bebê. Porque, gente, imaginem só, se por acaso Deus permitisse que nós lembrássemos de tudo o que esse bebê, essa criança já fez no passado. A gente não conseguiria dar os cuidados necessários para esse bebê, para essa criança. Porque aquele espírito, ele está ali e existe um compromisso entre ele e a gente, né? Entre os pais e ele, entre ele e os pais. Imagina só se os pais conseguissem lembrar disso, né? O quão desastroso talvez seria. Então, a providência divina vem com a sua perfeição, dá essa aparência de inocência, de ternura, de doçura para a criança, para cativar esse adulto, para derreter esse pai, essa mãe mesmo por dentro, para ele poder, ali, prestar os cuidados necessários para essa criança, porque é um ser indefeso, fisicamente falando, né? Até a criança que é considerada ali de natureza má. Porque, gente, essa questão de natureza má, a gente vai entender que a criança, por mais que ela apresente qualquer má tendência ali, bem na infância, é passível de mudança, né? Desde que quem ali está cuidando, está acompanhando, fique atento, acompanhe de perto. E o mais importante também,
saiba pedir ajuda, porque eu acho que ser pai e mãe não é um processo fácil, né? Até porque não existe um manual falando que é assim ou é assado, mas também não precisa ser uma coisa solitária, né? A gente precisa uns dos outros, porque é um processo bem complexo, né? O processo educativo. Então, aqui a gente percebe que a espiritualidade está em consonância com a fala de Jesus, né? O reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, porque Jesus, gente, naquela época, não conseguiria destrinchar isso aqui com o pessoal, né, daquela época, por causa da mentalidade deles. E aí, olha só, complementando nessa mesma questão, sobre essa inocência, a espiritualidade, né, afirma: esta inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes, ou seja, referente às outras vidas. Não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não são, é sobre elas que somente recai a responsabilidade, vamos chamar assim, né? E aí, eu acredito que todos, né, não sei vocês, mas eu fiquei pensando, então, qual seria, né, a utilidade de passarmos pelo estado da infância, de todos nós, tanto as crianças que aqui estão conosco, quanto nós também, que já passamos por essa fase. E aí eu procurei, assim, achei essa questão no Livro dos Espíritos também, porque essa também foi uma dúvida das pessoas que estavam estudando a doutrina espírita. E aí foi perguntado para os espíritos o seguinte: qual para este, no caso a criança, né, o espírito que está encarnado ali no corpinho da criança, a utilidade de passar pelo estado da infância? Aí diz: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aqui, gente, é um daqueles momentos assim mágicos, né, da doutrina espírita, porque a doutrina afirmou isso aqui há anos atrás, acho que uns 2 séculos atrás, se eu não estiver enganada. E aí a ciência também do desenvolvimento humano afirma a mesma coisa, que essa fase é a fase em que a criança está mais aberta para receber tudo que os pais, os educadores, os cuidadores, né, passa para elas. Então, é aqui que nós devemos investir nessa criança, no sentido de passar bons valores, bons ensinamentos, passar tudo de bom que a gente gostaria, para que ela seja um espírito, né, pleno, né, que ela alcance a evolução necessária para a vida dela. Então, reparem só que essa fase ela é muito, muito importante, é crucial. Inclusive, né, os cientistas do desenvolvimento humano afirmam que essa fase é que vai determinar que adulta essa criança vai ser. Então, é uma fase que nós, né, que acompanhamos a infância, a gente não pode negligenciar. A gente tem que estar atento. Gente, se quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? E aí, olha só, por isso a importância da educação, do processo educativo. Quando fala em educação, né, parece uma coisa chata, mas aqui eu não vou falar exatamente do processo educativo no sentido científico da coisa. A criança tem que ser educada para alcançar uma profissão e ser um homem ou uma mulher de sucesso. Não necessariamente disso que eu vou falar. Aqui eu vou falar de uma educação que poucos de nós, ou a maioria, talvez, tem a preocupação de cuidar, de cultivar, de tratar, que é o quê? Educação moral, educação espiritual, e principalmente a educação das emoções. E aí a gente vê, né, o quanto as pessoas estão mais adoecidas hoje. Porque houve-se aquele foco ali em todos investirem em educação científica, né, em sermos todos pessoas de sucesso, e tem que ter espaço para todo mundo, e entrou-se numa competição, aquela coisa toda, mas foi se deixando essa educação espiritual, educação moral, principalmente a educação espiritual e a emocional, que são muito importantes para que essas crianças que estão aqui conosco hoje, né, e principalmente nós também, enquanto pessoas, crianças que fomos, possamos não ficar no chão quando digamos assim,
os tufões da vida chegar e nos abalar, porque é nesse momento que a educação espiritual, a educação moral é que vai dar sustentação para a gente suportar, porque livre da dor ninguém vai ficar, isso é fato. A dor também ela tem uma função positiva de nos ajudar a crescer, mas é importante que a gente tenha resiliência, e o que nos ajuda é isso: educação espiritual, educação moral, educação emocional. E aí, olha só que interessante. Eu sei, gente, que muitos pais aqui devem estar pensando, né, o quão é difícil mesmo educar, criar, e o quão vocês devem ser criticados, né, pelo tipo de criação que dão, e às vezes vocês já estão entregando o melhor que podem, e mesmo assim ainda sempre tem alguém para apontar o dedo e falar: nossa, isso você poderia estar fazendo melhor, ou é errado, ou é certo. E aí, olha só aqui que interessante, no Livro dos Espíritos, a gente tem uma questão que fala da importância do papel dos pais, né? E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente fala de pai e de mãe, a gente não está falando exclusivamente do homem e a mulher que progenitou essa vida, mas a gente está falando daquelas pessoas que fecham esse compromisso de cumprir a função materna e a função paterna para essa criança. Então, pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, um cuidador, porque eu acredito aqui, né, não sei se todos aqui, né, se tem alguém aqui que já passou por essa experiência, nem todos são criados pelos pais, né, biológicos, ou pelo pai e a mãe, ou se não só pela mãe, ou se não só pelo pai. Então, a gente precisa pensar nisso, né, que pai e mãe é uma função. E aí eu chamo a atenção para a gente focar nisso, pensar em quem cumpriu essa função para a gente, quem nos olhou com amor e com ternura, para a gente fazer e cumprir essa função para essas crianças, ainda que essas também não disponham, né, desse privilégio de ter presente o pai e a mãe biológico, porque isso é um detalhe, né? Eu falo que Jesus nunca nos desampara. E aí, olha só a importância do papel dos pais na vida dos filhos. A espiritualidade responde que o espírito dos pais exerce alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes. Aí é respondido da seguinte maneira: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão responsabilizados. Vamos usar essa palavra, que eu acho que é um pouquinho mais leve, porque quando fala culpado dá um peso, né, gente? E aí, olha que interessante, olha que responsabilidade. Esses filhos que estão sobre a responsabilidade de vocês, foi um compromisso que todos nós aqui, vocês, fecharam com a espiritualidade. Então, não é por acaso. Se tem hoje uma criança na sua casa, você foi lá e pediu essa criança. E essa criança também pediu para que você fosse pai ou mãe dela. E a gente não tem a dimensão do quanto isso é importante, né? A gente só vai entender isso à medida que a gente vai compreendendo mais sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina muito amorosa, que ajuda a tirar um pouco desse peso do que é o processo de educação, que não é um processo fácil, mas ajuda a gente a levar com um pouco mais de leveza. É? É, exatamente. Então, a gente vai falar disso. Inclusive, eu vou trazer um exemplo aqui. Como é que o senhor chama? Mauro. Você, Maurício. Então, a gente vai trazer um exemplo aqui, e aí a gente vai ver como que isso mudou, porque as crianças de hoje, Maurício, elas estão vindo um pouquinho mais sensíveis, não no sentido negativo. Mas eu acho que é pelos pais mesmo, porque é meu ponto de vista, pela educação, passa muita mão na cabeça, assim, sei lá, é um pensamento meu. Antigamente, os pais não passavam a mão nas cabeças. Antigamente era... era mais difícil, né? Mais difícil. Porque, igual um exemplo, eu já buscava na mina. Aí eu falei com meu pai: ô papai, ele mandou buscar na mina. Hoje não é meu dia, hoje é dia do manjerão. Agora você vai o resto do mês. Olha. Aí minha perna tremia, eu ia como se era mais rígido, né? medo, respeito, tudo. Sim.
Então, é isso que a gente vai conversar aqui. A tendência é tentar evoluir, porque, vamos supor, o seu pai te educou com o entendimento que ele tinha naquela época, né? Provavelmente, eu não sei, eu não conheço o senhor, você, né? Você podia chamar de você. Mas, assim, provavelmente você deve ter vindo de uma família grande com muitos filhos, ou não? Não, 11 só. Aí, ó. Tá vendo? Tem que ressaltar. Sim. Exatamente. E não é só isso. Eu estou dizendo porque isso era um padrão, por exemplo, né? Vou abrir um pouquinho aqui. A gente não é de falar da gente, mas a minha avó também teve 13 filhos. E aí eu lembro dela contando que ela não tinha tempo de cuidar de todos assim, com essa coisa. E às vezes ela chegava ainda da roça muito cansada, nervosa, porque já tinha trabalhado o dia todo. E aí vinha eles chorando, ou que está com fome, ou porque um outro está brigando, um está batendo no outro. Ela falava que saía batendo em todo mundo, porque, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não serve de exemplo. Mas é porque, tipo assim, pensa só, uma mulher, coitada, casou com 14 anos, muito jovem, muito nova, né? E trabalhava na roça o dia inteiro debaixo do sol quente, já tinha que chegar, cuidar de 13 filhos, né? Porque foi quase um filho por ano que ela tinha. E aí ela pensa a cabeça dela como que ficava, como é que ela ia ter consciência de que não posso, né? Não é dessa forma que educa, né? Pois é. Pois é. E hoje, pois é. É disso que a gente vai falar, a gente vai fazer essa comparação aqui. E aí, olha para você ver, Maurício, como que hoje os pais têm uma consciência de coisas que, nessa época que você está trazendo, não tinha condição, os pais não tinham esse entendimento, né? Não é culpa deles, é o nível de desenvolvimento que eles alcançaram, é o que a realidade deles conseguia. Mas hoje, por exemplo, já se pensa na criança mente, corpo e espírito na sua integralidade, correto? E aí os pais hoje têm o quê? Tem uma preocupação com o estudo para o filho, naquela época não tinha, né? Porque não tinha condição, né? Hoje já tem, por exemplo, pais que se preocupam com a saúde mental dos filhos, aí colocam os filhos numa terapia, por exemplo. Antigamente nem se falava nisso, né? Lazer, hoje os pais se preocupam em colocar o filho num esporte, levar para passear, e isso mesmo dentro das condições que é possível da pessoa, da realidade da pessoa. A gente não está nem falando de dinheiro, porque a gente percebe, hoje eu percebo que os pais falam muito aquela questão, quero dar tudo para o meu filho que eu não tive, né? A gente tem que ter até um cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo uma vontade de dar tudo que não teve no sentido de amor, né? A forma que eles acham que estão... Isso. E aí eles tentam passar tudo que podem, né? Acho que o pai e a mãe, assim, que são... assim, que tem essa amorosidade, esse amor quase incondicional, a gente diria, para os filhos, ele só falta tirar da própria carne para dar para esse filho, né? E Oi? Fica à vontade. Uhum. Exatamente. Exatamente. Como você chama? Fernanda, é isso. Era isso que eu queria chegar. A gente está tentando evitar uma repetição, né? Porque existe coisas que são funcionais. E aí, Maurício, você estava falando, a gente pega, eu sempre falo isso, porque eu também tive a minha criação e eu sei aonde foi, digamos assim, aonde eu posso tirar para mim e aonde eu falo, não, isso aqui não dá mais, né? Isso. Pois é. E hoje em dia, sim. Eu sinto muito, viu, que você tenha passado por isso. Ainda bem que você leva com bom humor, né? Eu fico, né, feliz de você levar com bom humor. Eu merecia. Eu era gostoso, eu era terrível. Eu jogava as leiteiras, tirei tudo fora, então eu merecia. Pois é, aqui a gente vai ver uma coisa um pouco diferente disso, né? Que olha para você ver, existe a preocupação com o corpo, e aí o pai e a mãe ele preocupa, né, com a alimentação, com a higiene, com a medicação. Isso tudo, tá vendo? Eu pus um ok, porque eu vejo que os pais estão se esforçando, estão trabalhando muito para entregar isso para os filhos. E aí fica a questão, e o espírito dessa criança? Como é que o espírito dessa criança está alimentado, está sendo alimentado? Porque o Maurício colocou uma coisa interessante aqui.
desde muito tempo atrás, não existia uma consideração pelas questões da criança. Sempre a criança, não sei se vocês já passaram por isso, às vezes chegava a pessoa, visita em casa, os pais pediam para as crianças saírem, como se a opinião delas não fosse importante, não era? Realmente você não podia passar entre o pai e o outro amigo conversando. Pois é. No meio, porque senão tudo era fogo. Isso. Não tinha nada de ser vaga na época. Então, acredito que hoje em dia, os pais não podem bater na criança. Até então vai preso, né? Sim, tem lei que rege isso. E aí a Fernanda, né, Maurício, ela colocou muito bem ali, a gente não pode deixar isso repetir. Então, se a criança, por exemplo, ela quer desabafar de algo que é importante para ela, a gente precisa parar e ouvir o que ela tem a dizer. Ainda que você fale assim, nossa, mas é tão pequeno isso que ela está vivendo, perto das preocupações que eu tenho, gente, dor não se mede, não se compara. A criança, ela tem as preocupações dela proporcional à idade dela. A gente precisa dar essa atenção ali e pensar que ali tem uma pessoa, ainda que pequena, mas tem uma pessoa ali dentro. Então, vamos pensar aqui. O que vocês vêm buscar na casa espírita? Vocês já pararam para pensar? Quando vocês vieram a primeira vez, ou, por exemplo, quando vocês saem da casa de vocês toda semana, ou para participar de um estudo, ou para vir até aqui para participar de uma palestra, o que vocês vêm buscar? Vocês já refletiram sobre isso? Alguém aqui já refletiu? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu acredito que é o que a maioria busca, né? Na casa espírita, no templo religioso, na igreja, né? Seja qual for a religião. Normalmente, você chega com alguma angústia, na maioria das vezes, não é todas as pessoas, mas a maioria sempre tem ali alguma questão existencial, alguma angústia, e fica buscando respostas, né? E aí você busca um acolhimento daquela, né, daquele mal-estar que você está sentindo, que você não sabe nem localizar, porque não é no corpo, né? Por isso até que eu falei do espírito. Olha aí, ó. Ai, que bom que você está aqui. Que bom. Fico feliz que você está aqui, viu? Eu espero que você esteja se sentindo acolhido aqui conosco. Porque senão não teria voltado. Que bom. Fico feliz, viu, Maurício? Não gostei de você. E aí, normalmente a gente encontra, né, Maurício, solidariedade, porque as pessoas que já estão na casa espírita, por exemplo, são pessoas que ou já passaram o que a gente passou, ou que entendem um pouco daquilo que a gente está vivenciando, ou que pelo menos vira para a gente e fala assim, vai passar, você não precisa passar por isso sozinho, a gente está aqui com você. E aí você começa a participar de grupos de estudos, atividades espirituais, encontra aprendizado coletivo, porque, gente, eu falo para vocês por experiência própria, não tem coisa pior do que você pegar qualquer livro das obras básicas, com exceção do Evangelho, que eu acho que é uma obra mais tranquila, e você tentar, em casa, estudar sozinho, você fica batendo cabeça. Porque, não sei vocês, mas pegue o livro dos médiuns para vocês verem. É um livro muito denso, muito difícil. Eu peguei ele de exemplo, mas tem o Céu e o Inferno, tem outros. E aí você fica em casa lá batendo cabeça sozinho, e quando você participa de um grupo, talvez aquela dúvida que é sua, alguém vai levar, ou você vai conseguir tirar no meio do grupo. Porque no grupo existem pensamentos diferentes, e aí entra a questão do respeito à diversidade, e aí, de repente, um mesmo ponto de vista, aquilo que você talvez não tinha pensado, alguém vai lá e complementa para você. E aí você fala, não, era isso, então. E aí, às vezes, você está lá na sua casa sozinho, batendo cabeça, tentando entender os livros, e aqui você consegue, né, com o grupo. E tem um bônus que é o quê? Você cria conexões, né, Maurício? Não sei você, mas eu fiz muitas amizades aqui na casa espírita, né? A gente sai daqui com muitos amigos, pessoas, né? E aí, eu pergunto para vocês uma coisa, vocês acreditam mesmo que para a criança é diferente disso? Porque vocês acham mesmo que a criança ela não precisa disso aqui, igual o adulto? Não precisa? Então a gente tem que começar a ficar atento ao processo, né? Perdão, de educação espiritual da criança, porque a criança, gente, é como eu disse, só muda a escala de tamanho ali, mas é uma pessoa, ela também tem as questões dela. Diga-se de passagem um exemplo dentro da nossa realidade espírita, a questão da mediunidade, por exemplo. A mediunidade não é uma coisa que escolhe idade.
Ela manifesta ali desde o bebê até, né, a idade ali da pessoa na fase idosa. Ela não escolhe, não, a mediunidade vou manifestar só quando a pessoa ficar adulta. Não, não existe isso não. Então, a criança ela precisa ser acolhida. Oi? Qualquer idade. Ela não escolhe idade. Então, você pode ter manifestação mediúnica na criança, no adolescente, no adulto. Às vezes, de repente, ali, o médio ostensivo pode ter a idade certa para começar a manifestar. Mas, normalmente, por exemplo, principalmente o médio ostensivo, né, gente, se eu estiver falando alguma besteira aqui, dona Ângela, por favor, o Zé também está aí, eles podem me ajudar. Mas, normalmente, é desde sempre o médio ostensivo, por exemplo, que é aquele que já nasce ali com a mediunidade. Né? E aí, olha para vocês verem, essa questão da mediunidade é uma coisa que a gente tem que ficar atento, principalmente porque nos tempos de hoje, praticamente todo mundo está tendo alguma visão, alguma coisa, né? Então, na criança não vai ser diferente. Ela também passa por essas experiências. E aí, gente, olha só. Como eu disse atrás, eu falei que o processo de educação ele é, primeiramente, dos pais, mas não necessariamente os pais precisam caminhar sozinhos. Né? Eles podem empenhar aí coeducadores, pessoas que são parceiros. Porque vocês lembram que, antigamente, às vezes, tinha mais esse senso de comunidade? E aí, às vezes, por exemplo, a gente brincava na rua e, mesmo que os nossos pais não estivessem presentes ali, sempre havia um adulto olhando, passando, e ficava ali atento para olhar se não vem um carro, para, né, a criança não atravessar. Tinha esse cuidado, esse zelo, porque todo mundo já tinha essa consciência de que, olha, a criança é o nosso futuro. É em quem a gente tem que cuidar, zelar, para que a gente garantir, né, perpetuar aí as gerações. Hoje em dia, isso se perdeu, infelizmente. Né? O que a gente vê é assim, não é filho meu, então se está correndo perigo, se está acontecendo alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Ou se não, o pai e a mãe, né, com o seu entendimento mais fechado, fala, não, é meu filho, eu não quero que ninguém se meta com a educação dele. Dentro de casa, ali, no seio da família, sim, precisa ser os pais, nada substitui. Mas aqui fora, de repente, as pessoas podem contribuir, sim, nesse processo educacional. Né? E aí o Leon Denis fala, todos os homens, desde o mais selvagem até o mais civilizado, são espíritos semelhantes pela origem e pelo fim que têm de atingir. Em seu conjunto, constitui uma sociedade cujos membros são solidários e na qual cada um, trabalhando pelo seu melhoramento particular, participa do progresso e do bem geral. E aí, gente, olha só, quando eu falei disso, aí a gente pega o que o Maurício trouxe. Eu pensei nessa pessoa aqui, eu acredito que todo mundo conhece, né, o Chico Xavier. Porque o Chico, criança, ele teve uma realidade, né, Maurício, parecida com essa que você está comentando. O Chico foi uma criança muito, muito sofrida. Só que, naquela época, existia esse senso de comunidade. Né? Você olhava para uma criança, por mais que ela não fosse seu filho, você tinha aquele instinto de, né, vou tratar bem, vou cuidar, né, vou acolher. E com o Chico foi assim, porque o Chico, eu não sei se a maioria aqui sabe, ele perdeu a mãe muito cedo, né, a mãe desencarnou cedo. E o Chico foi morar com uma madrinha, porque acho que a família era grande, eram muitos filhos, né? O pai precisou deixar com pessoas conhecidas, pessoas próximas. O Chico ficou com a madrinha dele, sendo cuidado por ela, né? Dentro do que ela entendia, coitada, porque ela também não tinha uma evolução espiritual assim, a qual ela pudesse dedicar um cuidado que o Chico merecia. Então, o Chico sofreu muito, né, na casa dessa madrinha. E quando ele via a mãe, que a mãe aparecia para ele em espírito, ele lamentava com essa mãe, falava, mãe, eu não estou aguentando. Né? Ele estava sofrendo muito. E aí ela falou, Chico, meu filho, tenha paciência, né? Espere mais um pouco. Daqui a pouco eu vou te enviar um anjo bom. Só que o Chico não sabia do que a mãe dele estava falando. Mas com aquela inocência, né, da infância, ele confiou no que a mãe dele disse e esperou, né, ainda passando ali pelos sofrimentos. E até que o pai dele casou-se de novo com a dona Cidália, que foi a madrasta dele. E que até ele, nos relatos dele, ele fala que foi a segunda mãe dele, então ele teve duas mães. E a Cidália, gente, pensa bem no amor que ela dedicou, né? Porque não era filho biológico dela. Ela poderia ter escolhido, usado o livre-arbítrio dela e falado, não vou, igual as pessoas hoje em dia fazem, não vou cuidar porque não é meu filho. É filho do meu marido. Não. Ela acolheu, ela deu amor, ela tratou como filho mesmo que ele foi dela.
Todos eles, exatamente, Lília, bem lembrado. Então, eu acredito que, claro, o Chico já tinha um planejamento espiritual para ser a pessoa que ele foi, mas eu acredito que na formação dele, a dona Cidália tem uma contribuição aí, né? Porque tudo que a gente torna de adulto vem da educação que a gente recebe na infância. Exatamente, Maurício, isso mesmo. E aí, gente, para a gente fazer essa educação em cooperação, porque na doutrina espírita é isso, é apoio mútuo. Vocês vão ver que a doutrina sempre vai ensinar isso. É um trabalhando, contribuindo na evolução do outro, sempre assim. Isso vale para todos nós, tá? Inclui-se aqui as crianças. A gente precisa espelhar no educador de almas. Quem que é esse educador de almas? Jesus. Jesus, gente, ele era tão magnífico na sua forma de educar que ele conseguia extrair o melhor das pessoas. Ele considerava o ser humano em sua integralidade, porque ele fazia questão de que as pessoas lembrassem de que elas eram filhos do Criador, filhos e filhas do Criador. E o mais importante era que ele conseguia não só explicar os ensinamentos, mas exemplificá-los através da sua prática. E aí, olha só, de todos os títulos que lhe quiseram dar, ele aceitou apenas um, o de mestre. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Isso está lá em João, capítulo 13, versículo 13. E aí, vocês querem ver só um exemplo do que Jesus ensinou e também praticou? Ame o próximo como a ti mesmo. Ele falou e fez. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ele também falou, ensinou e colocou em prática. Se alguém te bater num rosto, ofereça outra face. Gente, vocês querem coisa mais difícil que isso? Né? Não é difícil? E ele fez isso, ele mostrou isso no Calvário dele, porque à medida que ele ia sendo caluniado, acusado, e as pessoas iam chicoteando ele ali naquele Calvário, ele não revidou em momento nenhum. E não julgueis para não serdes julgados. Aqui ele deu um exemplo assim tão assim concreto que foi ali naquele momento da história da mulher adúltera, né, em que ele pede para quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Então, quem, no caso dele, que não teve erro, que era um espírito muito elevado, não conseguiu julgar aquela mulher que ali estava, então, quem de nós, né, pode julgar? Então, ele também falou e praticou. Bom, gente, é isso que eu queria passar aqui hoje. A nossa intenção foi tentar trazer vocês na presença de Jesus, mas mais do que isso, trazer a criança de vocês para que juntos a gente possa dar as mãos e acompanhar também as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, porque eu acredito que é um papel, é um trabalho muito importante. E se a gente unir forças, né, dando as mãos, através aqui da Casa Espírita, e não necessariamente só na Casa Espírita, tá? Porque aqui a gente não pensa, quando a gente pensa em educação espiritual para os espíritos das crianças que estão conosco, a gente não está falando só de religião, a gente está falando de ajudar essas crianças a criar uma conexão maior com aquilo que transcende a matéria, né, que é com a fonte criadora. Porque se elas tiverem isso, vocês vão perceber a diferença, até no modo de enfrentar as dificuldades que a vida vai colocando. Porque, com certeza, os problemas, as dificuldades não deixam de aparecer. Mas estar na presença de Jesus ajuda a sermos mais fortes, mais firmes, mais resistentes, né, e, principalmente, aumenta a nossa resiliência. E aí que a gente possa, então, nos espelhar nesse educador por excelência, porque, olha só, o povo sempre estava maravilhado, pois ele ensinava como quem tem autoridade, né? Então, é nele que a gente vai buscar força, é nele que a gente vai buscar exemplo. Quem é pai, quem é mãe aqui, se sintam acolhidos, porque eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Mas não precisa ser uma tarefa solitária, né? Que a gente possa dar as mãos aí, nesse processo educativo das nossas crianças. Então, é isso. Mas eu sou assim, tipo que não gosto muito de ficar insistindo. Igual a Marlene foi assim comigo, ela me chamou, minha irmã. Uhum. Eu falei, não. Eu falei, não quero ir. Chamou, depois me chamou. Sim. Ela me chamou mais. Teve um dia que eu senti vontade
Olha, Eu gostei. que bom. Bem acolhido. Gostei. Fico feliz, Maurício. Que bom. Eu não posso forçar minha filha a vir, Sim, de forma alguma. porque é católica, apostólica e doente, sabe? Mas eu falei com a Marlene deve convidar ela, sabe? Porque, Aham. senão as pessoas interpretam de outra maneira. Mas, Maurício, olha só que bom. Eu estou achando tão bons os testemunhos que você está trazendo, porque eu estou falando aqui, você vai exemplificando aí. A sua filha provavelmente deve ser uma pessoa muito boa, não é? Ela é excelente. Então, independente da religião que ela esteja, se ela está se tornando uma pessoa boa, entende? A religião que ela estiver vai estar cumprindo a função para ela. Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu a vejo aqui. É? Porque eu venho segunda, na quinta, além das outras. É porque eu sou evangelizador em construção, eu fico lá embaixo. Eu estou aqui defendendo a causa das crianças, porque eu sou evangelizadora. E o dia que o senhor quiser... Aqui, que monte de criança. Hoje eu vim cuidar das crianças maiores, né? Obrigada, mas é da espiritualidade o trabalho, eu agradeço, mas tem alguém aqui comigo hoje, né? Sempre tem, te agradeço muito, viu? Então é isso, gente, muito obrigada, viu, pela oportunidade, espero ver vocês em breve aqui.